Bom dia, galerinha. Olha quem tá aqui brincando. Oi, galerinha. Tá brincando de quê, meu amor? Calabresa. Calabresa? Como é essa brincadeira? Como é essa brincadeira? Essa colherzinha aqui, ela me prestou. Isso aí que tu tá cortando com a tesoura é o que, amor? Massinha? Faz muito tempo, de noite, de dia, aquela outra ficou dura. De noite e de dia essa não ficou. Por que essa não ficou dura mesmo? Não sei, vida. É porque colocou um negócio pra não ficar dura. Ah, entendi agora. E Cultivar essa história com Deus é muito importante. Dar atenção para isso. Já mostrou pra galerinha seu brinquedo de calabresa? É importante você trazer à memória tudo que você já viveu. Então dá tchau pra galerinha. a galerinha. Sabe, os grandes milagres. Boa noite, meus amores. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tô aqui falando baixinho porque Arthur e Lourenço já estão dormindo. E apesar de ser no outro quarto, né? Mas já tá tarde. Tava na minha rotina diária de hoje. Como vocês já sabem que eu tô trabalhando pela manhã e à tarde. E aí, eu falei pra vocês também que eu tô estudando mais sobre, como é que eu falo? Sobre Deus, entende? Aí, tava estudando tudo, tô estudando tudo certinho. Aí tava na minha correria diária, que vocês já sabem como é. E essa semana eu tava pensando, né, sobre Deus ser o nosso Pai, que às vezes a gente fica assim pensando, né? Eu tenho um Pai, que é o do céu, que ele nos diz, né, que é nosso Pai. E eu tava refletindo sobre essa questão de Pai, sobre Deus. E aí hoje tive a minha rotina normal. E tem um tempo já que eu não jejuo. Tem um tempo que eu não jejuo e tava na minha rotina hoje normalmente. E estudando, como eu já falei pra vocês. Daí, levei Lourenço na escola, fui trabalhar pela manhã, levei Lourenço na escola agora à tarde. Quando cheguei em casa, fui ouvir o podcast que eu tô ouvindo sempre, né? Da Karina. Depois eu falo mais sobre ele pra vocês, mas fui ouvir o podcast da Karina. Tudo nos conformes, como todos os dias. E resolvi fazer um jejum em prol da minha vida espiritual. Porque assim, eu tô estudando tudo direitinho todos os dias, mas tem aquele dia que você se sente, não sente tanto aquela vontade como os outros dias, entende? Aí hoje eu tava assim, tava estudando, tava orando, mas não tava com aquela vontade como eu tava antes, entende? Um dia ou outro acontece isso, mas o importante é você não parar de buscar. Aí tava, né? Aí eu lembrei, vou fazer um jejum em prol da minha vida espiritual. Ia começar às 3 da tarde. Era às 3? Não, comecei, acho que foi 1 hora da tarde. Foi um negócio assim. Sei que eu almocei e levei Lourenço pra escola, porque eu almoço junto com o almoço que eu dou pra ele, pra adiantar meu lado. Aí almocei. Fui levar Lourenço. Quando voltei, eu lembrei disso, do jejum. E aí, falei, vou fazer o jejum em prol da minha vida espiritual. Pronto. Abri o jejum, tudo direitinho. E Arthur chegou em casa pra almoçar. E saiu, né? Logo. Daí eu lembrei de fazer a sobrancelha.
eu tava assim com a questão sobre os meus olhos, que eu nunca tinha pensado. Eu fiquei olhando assim, pensando, né? No espelho, depois que eu fiz a sobrancelha, eu fiquei pensando assim, que quando as pessoas olharem para os meus olhos, agora, depois que eu tô estudando, e eu também, eu tava olhando para os meus olhos e eu não tava vendo aquela pessoa, aqueles olhos de medo, assim, medo de seguir na caminhada, sabe, amores? Eu tava olhando para os meus olhos no espelho, depois que eu fiz a sobrancelha, eu fiquei pensando assim, é com esses olhos que Deus quer que eu tenha autoridade para olhar para as pessoas e dar uma palavra para elas, uma palavra, a palavra que elas precisam, porque eu não tinha esse hábito de dar uma palavra de força assim sobre Deus para alguém. Eu falava assim, como todo mundo fala, tudo passa, tudo vai passar, uma coisa assim, né? Pronto, tava no jejum, me identifiquei com meus olhos, falei, agora eu tô com olhos de uma pessoa que tem autoridade. Eu pensei, não sei porquê, mas tá bom. Fui pro trabalho 3 horas. No trabalho, hoje como é sexta-feira, eu falei com uma colega lá do trabalho, eu falei, ó, fulana, 3h30 eu vou precisar buscar o Lourenço na escola, porque hoje solta mais cedo. Ela falou, tá bom. Aí fui, busquei Lourenço. E quando voltei, ela tinha ficado no caixa pra mim. Aí quando voltei, tinha algumas pessoas conversando lá no caixa, né? Conhecidas mesmo. Aí a gente ficou conversando, falando sobre uma academia que vai abrir aqui agora. E de repente chegou um homem. A minha colega de trabalho estava no caixa e eu estava em pé na frente do caixa conversando com uma moça aqui da cidade, que eu sei quem é ela, né? E aí, conversando sobre a academia, do nada chegou um homem. E esse homem eu nunca tinha visto na vida, nunca vi ele. Mas eu já percebi que ele não estava legal, tava daquele jeito. Daí ele chegou assim, meio tombeando, e perguntou, aí tem? E aí, como geralmente essas pessoas que chegam lá assim, fora do normal, perguntam se tem cigarro ou bebida, eu falei pra moça, pra minha colega que tava no caixa, eu falei assim, ó, fulana, fala pra ele que não tem aqui. E ele ouviu falar pra ela, só que ele achou, só que o inimigo, quando quer te atacar, ele procura qualquer motivo, entendeu? Aí ele falou, não tem o quê? E eu olhando assim pra ele, e a moça ficou assustada assim, sem entender também. Aí falava assim comigo, você tá achando que eu não tenho dinheiro? Você tá achando que eu não posso comprar, não tenho dinheiro, não sei o quê? Aí a moça lá sem entender de costa pra ele e eu na frente dela e ele atrás, olhando pra mim, olhando pra ele, bem séria. Mas aí eu já percebi que era algo além do normal, entende? Como eu tava no jejum, eu percebi que era alguma afronta do inimigo sobre mim. Porque há tempos, nada disso acontecia comigo. Nada de ninguém me afrontar, todo mundo de boa, na paz, né? Aí veio esse homem que eu nunca tinha visto na vida. Ele veio e aí ele ficou bem alterado e começou a me xingar. Porém, a primeira coisa que ele falou, quando ele olhou para os meus olhos, ele falou assim, você tá pensando o que com esses olhos? Com esses olhos aí seus, você tá pensando o quê? Aí começou a me xingar através dos meus olhos, assim, começou a falar, esses seus olhos aí
Eu não sei se eu posso falar aqui, mas fala assim, fica aí com esses olhos de rapariga, entendeu? Eu não sei se eu vou cortar ou não, mas eu acho que vou deixar essa parte, porque eu quero que vocês entendam a que nível chegou, né? Aí, tá, ele começou a me xingar. Aí ia passando o moço, aí a moça que tava conversando comigo chamou o tio dela. Ela disfarçou e pediu para ele ficar, porque o homem tava bem alterado, me xingando. Aí logo o moço, o tio dela, que veio para perto da gente, né? Ficou também perguntando o que estava acontecendo, que ele queria, que ele não falava o que ele queria. Ele só me xingava e falava sobre os meus olhos. E aí ele saiu, o homem, o tio da moça que estava comigo saiu para levar uma coisa na loja da mulher dele, que é do lado, e voltou. Só que nesse tempo que ele saiu, a moça que estava conversando comigo falou assim, Andressa, vai lá pro fundo, né, para ver se esse homem vai embora. Qualquer coisa você chama um dos padeiros, um dos meninos, para vir aqui pra frente. E o nosso patrão não tava, porque ele sempre fica ali pela frente, né, para se precisar chamar. Ele tinha viajado. Aí eu fui. No que eu fui, o homem veio atrás de mim. E aí eu só pensei assim, meu pai, me protege, fica comigo. E ela achou que o homem ia me bater. Ela me conta que veio atrás dele para, se ele fosse me bater, ela segurar. Só que eu não vi que ela estava vindo. Eu só via eu e ele naquela padaria, entendeu? E tava gente entrando e saindo, que era horário de pico, 5h30, por aí, 5 horas da tarde de hoje. Aí, no que eu ia lá pro fundo, eu olhei pro lado, assim, eu não sei como foi. Sei que eu vi um pacote de pão. Tinha um armáriozinho assim de pão que é aberto dos dois lados. Aí eu vi o pacote de pão caído no chão. E aí eu entrei entre as prateleiras para pegar o pacote de pão. Eu não fui até lá no fundo da padaria, eu entrei entre as prateleiras e fui pegar o pacote de pão. No que eu entrei, o moço que vinha atrás de mim passou direto e eu voltei cá pro caixa na frente. Aí ela falou, Andressa, sobe, que eu achei que esse homem fosse te bater e ele pode querer te bater. Então sobe, porque a casa dos patrões da gente é em cima. Tem uma escada lá, a gente sobe e a casa é em cima. Aí eu subi. Eu achei realmente que ele ia me bater, só que eu pedi, pai, me protege, fica comigo. Aí eu entrei entre as prateleiras para pegar o pão. E no que eu vim, ela mandou eu subi as escadas. Aí, como minha patroa estava lá no escritório, eu cheguei lá e falei pra ela, ó, tá acontecendo isso e isso, e as meninas estão só lá. Eu não falei com nenhum dos padeiros, porque eu não tive como ir lá no fundo. E aí, imediatamente, ela desceu pra ver o que estava acontecendo. No que eu subi, fiquei lá em cima, fui lá pra varanda dela e fiquei olhando, o moço tava alterado, me xingando, e não saía de lá e uma coisa. Aí, no que o tio da moça voltou da loja da mulher dele pra ver, né, como que tava a situação, a mulher que tava conversando comigo, viu meu sogro lá na praça e falou assim, ô tio, chama o sogro dela lá. E eu lá em cima. Aí ele foi lá, chamou meu sogro veio. Meu sogro conversou com ele, mas sério mesmo, sabe? Quando alguém quer brigar e você vai pra cima, foi o que meu sogro fez. Perguntou o que estava acontecendo, que ele queria comigo, o que ele estava me fazendo, o que ele estava me mexendo, para que eu não estivesse podendo ficar ali no caixa, porque outra menina estava no meu lugar lá. E eu estava lá em cima, e eu não estava como se eu não pudesse descer, né? Aí ele começou a falar que não, que era amigo dele, porque meu sogro conhece ele, mas eu nunca tinha visto. Ah, fulano, você é meu amigo, não sei o que, eu não mexi em ninguém.
Aí, nisso, a minha patroa, que já tinha descido para ver o que estava acontecendo, me chamou da escada para eu descer, para que o moço me visse e sabesse, assim, foi com ela que eu mexi e é dela que ele tá falando para eu não mexer, entendeu? Que o meu sogro estava falando. No que eu desci, eu vi meu sogro bem alterado e ele falava assim, ela é minha filha, ela é minha filha. E aí eu me lembrei daquela parte que eu estava questionando sobre o pai, sabe? E aí eu vi Deus através dele falando assim, ela é minha filha, não mexa com ela, porque ela é minha filha. E aí eu misturei assim um misto de emoções. Eu não sabia se eu chorava porque eu estava vendo Deus me chamar de filha, se eu sabia se eu ria porque eu estava entendendo o que estava acontecendo. E sei que eu fiquei assim sem palavras. Aí o moço que estava daquele jeito lá, que estava irado sobre mim, né? Começou a me perguntar o que ele tinha me feito. Aí eu, com aquele espírito de mansidão, falei assim, não. Aí eu falei assim, tá tranquilo, deixa pra lá. Deixa pra lá. E naquela hora ali, o meu medo que eu tava daquele homem, foi como se Deus tivesse assim, falado assim, eu tô te protegendo, minha filha, entendeu? Não mexa com a minha filha. Falando pro inimigo que eu era filha dele, que ele estava me protegendo. Aí as meninas lá do fundo me chamou para ir para lá ajudar, né? Porque tinha muita gente nessa hora. Aí a moça que estava no meu lugar do caixa falou, deixa que eu vou. Aí eu fiquei no caixa e o moço fez que tinha ido embora. Aí sei que meu sogro falou muito de vezes que eu era filha dele e eu entendendo tudo. Louvado seja Deus por isso. Agradeci a ele e ele sabe, né? Que eu agradeci a ele pelo papel dele que ele fez por mim. Não só ele, mas outras pessoas que estavam no momento, na hora. A minha patroa, um moço lá que meu pai trabalha para ele. O tio dessa moça, ela também. Eu agradeci a ela hoje à noite. Só quero dizer assim, que Deus coloca pessoas certas na nossa vida para aquele momento, entende? Para aquilo que estava acontecendo. Porque na hora que o tio dessa moça chegou, confrontando aquele homem por causa de mim, eu fiquei assim parada olhando para ele e eu ficava pensando assim, por que ele tá me defendendo, né? Porque às vezes a gente acha assim que é você e você mesmo, entendeu? Eu achava que era eu e eu mesmo, se acontecesse alguma coisa, eu tinha que me virar, mas eu vi que não, que Deus me guarda, sabe? Nessa hora não tem celular, não tem, assim, tem que ser o que está acontecendo ali e agora. Não tem tempo para você fazer muita coisa, entende? E aí eu pensei, por que ele está me defendendo assim? Por que essa moça está se preocupando comigo, que a gente não é nem tão próxima, sabe? Aqui na nossa cidade a gente conhece todo mundo, mas a maioria não é tão próximo. E por que eles estão se preocupando assim comigo? E maior ainda foi, espantada que eu fiquei, foi com o meu sogro, falando que eu era filha dele, que aí me veio na mente logo essa parte, né, do pai do céu, que eu estava pensando há uns dias atrás. E aí ele dizia assim, ela é a minha filha. Ele olhava na cara do moço que estava transtornado e ele dizia assim, ela é minha filha, não mexa nela, ela é minha filha. Ele falou muitas vezes isso e ele não estava importando se para quem estava ouvindo ou quem estava olhando, por mais que eu não seja filha de verdade dele, que minha sogra até brincou depois, né? E se esse homem te pergunta por que você é galego e ela é morena, entendeu? Eu sei que não tem nada a ver, que tem muita pessoa aí que é galego e o pai é moreno, ou vice-versa. Mas aí eu fiquei assim parada, entendendo tudo. E eu no jejum ainda. Eu fiz um plano de jejum que era até às 7 horas.
Então eu não podia naquele momento falar ali que eu sabia o que estava acontecendo, porque senão ia quebrar a aliança que eu fiz com Deus das 7 horas. Aí eu fiquei, né? Eu sei o que aconteceu. E todo mundo assustado com aquele homem. E o pessoal chegava e eu falava, aconteceu isso e isso, mas o meu sogro me chamou de filha, o outro me defendeu, fulana foi atrás de mim para me... Fulana estava perto de mim para me defender. E foi uma coisa louca, mas ao mesmo tempo eu estava entendendo tudo, amor. Eu digo para vocês, só quem é espiritual, não é quem é quem tá fazendo em prol do mundo espiritual que vai perceber, entende? Mas eu quero deixar aqui para vocês uma mensagem assim, de fé mesmo. Porque às vezes a gente pensa que nós estamos só no barco, mas Deus está lá. Ele vem, ele te chama de filho. Ele diz assim, eu tô aqui para se você começar a afundar, ou achar que tá afundando, eu puxar a sua mão. Então foi uma experiência, até agora eu tô assim emocionada, sabe? Com tudo que aconteceu, porque eu vi Deus ali. E tem poucos dias que eu tô me aproximando mais dele, porque eu tava muito inconstante assim. Um tempo eu tava firme, outro tempo eu me afastava totalmente. Depois eu tava firme de novo, depois eu me afastava totalmente. E aí eu vi Deus hoje através das pessoas que estavam ao meu redor. Até que eu saí do trabalho à noite, fiquei tranquila lá no caixa depois. E ele ia embora e voltava. Quando eu vi, ele já estava pertinho assim de mim, na rua, na calçada. E eu olhava bem para ele ver que eu não estava mais com medo, entende? E aí sei que depois sumiu. Aí quando eu saí do trabalho, depois Arthur ficou sabendo. Aí depois, quando eu saí do trabalho, eu fui lá na casa da tia de Arthur buscar uma água para aqui para casa. E encontrei a moça na frente da casa dela e parei e expliquei do propósito para ela. Tava ela e outra mulher. E aí expliquei do propósito, do motivo daquilo ter acontecido comigo. Porque ela falou, eu não sei porque o homem cismou com você, entendeu? Mas eu falei, eu sei. Eu estava em jejum e eu não podia falar naquele momento porque era um jejum até às 7 da noite, entende? Mas eu vi Deus, eu contei para ela da parte que ele me chamou de filha, eu falei para ela da ira do moço que estava, que eu sei que não era ele, era o propósito que eu estava fazendo, que estava gerando alguma coisa no mundo espiritual. Então, amores, essa é uma das experiências que eu vou, em nome de Jesus, uma das muitas que eu vou vir aqui contar para vocês. Obrigada a cada um que ouviu, né? Eu espero que eu esteja plantando uma sementinha no coração de vocês, por mais pequena que seja, que um dia ela possa germinar e dar bons frutos mesmo. Que assim como eu quero para minha família as bênçãos, né? Eu quero compartilhar com outras pessoas também, para que vocês vejam que vocês não estão sozinhos, tá bom? E não é porque a gente está em comunhão com Deus que vai ser tudo flores, não. Mas Ele vai estar ali para puxar sua mão, para te abraçar, para você se sentir amado, tá? Então eu esperei até agora, são 00:30 e pouquinho, para vir aqui conversar com vocês, porque Arthur estava acordado ainda, e aí eu não me sinto bem, né, em gravar, porque ele não gosta de aparecer. Então, eu esperei até agora, estava assistindo ali o podcast, não sei se tá ouvindo, tá dando para vocês ouvir aí que a televisão tá ligada, mas Deus é maravilhoso demais, maravilhoso. E a cada dia que for passando eu vou contando uma coisa para vocês, porque eu sou novinha assim, mas sinceramente são muitas experiências que eu tive com Deus. Eu sei que às vezes eu sou falha, sou fraca, mas Ele tá sempre aqui comigo, tá bom? Me perdoe porque esse vídeo ficou bem longo, mas eu queria contar pra vocês tudo.
Eu não sei se esqueci alguma coisa, mas se eu tiver esquecido, eu conto pra vocês no próximo vídeo. Então, um beijo. Até o próximo vídeo. Eu espero que vocês fiquem aqui comigo para que eu possa estar plantando uma semente aí no coração de cada um, tá bom? Então, tchau, tchau.